Corinthians! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem é e como joga Pedro Henrique, atacante do Inter que o Corinthians está contratando? Sim, tem novo reforço pro ataque. E o salário assustador de Igor Coronado. Caramba! Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Informação de agora à noite, o Corinthians está contratando Pedro Henrique, atacante do Inter. Como assim, Chico? Quem é esse cara? Inclusive o Timão está vencendo uma concorrência de Vasco e Cruzeiro, que queriam contar com o jogador. Ele tem 33 anos e eu estou vendo aí na rede social já uma preocupação, primeiro pela idade do jogador e segundo porque ele teria um histórico de lesões. Isso é mentira. Eu acompanhei muito o Pedro Henrique desde que ele chegou ao Inter na metade de 2022 e estou aqui para falar para vocês que negócio que o Corinthians fez. Eu achei um baita reforço. Estou falando sério. O Pedro Henrique é o seguinte, é um ponta, jogador de beirada, muito rápido, muito habilidoso, que jamais aparenta a idade que tem. Desde que ele chegou ao Internacional, ele inclusive fez uma dobradinha com o Wanderson, que hoje é titular do Eduardo Cudê e que é esse ponta de beirada, que vai para o drible, que é um pouco mais jovem, que estava no futebol da Rússia. O Pedro Henrique veio do futebol da Turquia. O Pedro Henrique é o seguinte, ele surge em Santa Cruz do Sul, numa avenida no interior do Rio Grande do Sul, faz a vida inteira dele lá fora, joga mais de 10 anos na Europa, em clubes mais periféricos, talvez um pouco a história um pouco parecida aí com a do Igor Coronado, que eu já vou falar sobre ele, inclusive nesse vídeo. E aí ele retorna ao futebol brasileiro, ele é colorado até, falava que torcia para o Inter na infância, o Inter repatria ele, e ele chega e vai muito bem, mas muito bem. Vejam só, ironicamente, no time de Mano Menezes. Naquela arrancada que o Inter tem no segundo semestre de 2022, onde o time sagra-se, se é que dá para dizer dessa forma, vice-campeão brasileiro. Nunca disputou o título, ficou bem atrás do Palmeiras, que foi o campeão, mas assim, naquele time que encaixou no segundo semestre de 22, ele foi um dos destaques. Ele e o Wanderson alternavam muitas vezes. As pessoas tinham dificuldade de saber quem seria o titular. O Mano Menezes tentou escalar os dois, um de cada lado. Ele joga das duas pontas, tá? Ele joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. É um cara que fez muitos gols e deu assistências fazendo essa jogada do 1 contra 1. Um touro fisicamente que jamais, repito, aparentava a idade que tinha. Vira 2023... E o Mano Menezes, pela dificuldade de elenco, coloca ele como falso 9 no Campeonato Gaúcho. Um campeonato que tinha Luizito Soares. Ele termina como artilheiro do Campeonato Gaúcho. O Inter não chega na final, o Grêmio que faz a decisão com o Caxias, e o Pedro Henrique termina o Campeonato Gaúcho como artilheiro da competição jogando de falso 9. Depois disso, o Mano Menezes simplesmente abandonou essa ideia. E aí ficou pedindo reforço e tudo mais, acabou demitido, chega o Eduardo Cudê e simplesmente não utiliza mais o cara. Ele teve uma lesão muscular de grau 2 na Libertadores da América de 23 no mês de junho, depois de um jogo contra o Independiente Medellín, ficou 30, 40 dias fora, e depois, lá em setembro do ano passado, ele teve uma fratura no braço depois de um jogo contra o Goiás, que nada tem a ver com sequência de lesões, histórico de lesões, inclusive relacionados a sequência de jogos, nada a ver, uma coisa completamente fortuita, ao acaso, aleatória, uma fratura no braço. E isso deixou ele um tempinho afastado, ele voltou na reta final, mas o Eduardo Cudê sempre preteriu o Pedro Henrique em detrimento de outros jogadores. E por isso ele perdeu espaço desde o final do ano passado, inclusive no começo desse ano. Era certo que ele seria negociado, porque o Eduardo Cudê, sei lá, não conta com ele, até porque o Inter contratou muitos jogadores para o ataque. Ele perdeu espaço por conta disso. Ele teve lesões, é verdade, essa última aí um pouco mais séria, mas nada a ver com uma questão muscular, de joelho e tudo mais, uma questão de fratura no braço. E depois o Inter contratou a Ener Valencia, tem o próprio Wanderson, tem o menino Luca, contratou agora o Alário, vai vir o Borré. Ele não tinha mais espaço, mesmo tendo renovado até o fim de 2025. Pois bem, ele sairia de qualquer forma. Teve o interesse do Cruzeiro, quase fechou com o Vasco, e o Corinthians atravessou todo mundo para fechar a contratação dele. Eu gostei. $1 milhão, cerca de 5 milhões de reais, um pouco mais do que isso, contrato indefinitivo por 2 temporadas, o Pedro Henrique. Vai dar bom. Acho que ele chega para ser titular, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Dá para fazer um ataque com Romero, Pedro Henrique e Yuri Alberto. Dá para jogar com Pedro Raul, Yuri Alberto e Pedro Henrique. O Antônio Oliveira agora vai ter opções. Falando sobre outros reforços, eu realmente fiquei impressionado com o salário ou o valor que receberá Igor Coronado, 31 anos,
meia que veio da Arábia Saudita, né? Rescindiu o seu contrato com o Al Ittihad e será jogador do Corinthians, já tem um pré-contrato firmado, tem uma previsão de chegar até o final dessa semana, fazer exames médicos, assinar contrato, porque o Corinthians quer inscrevê-lo no Campeonato Paulista e tem até o dia 16. Isso vale para o Mateuzinho. O Mateuzinho está só pelo anúncio, a gente falou isso ontem, né? Mas é uma questão só de documentação, de detalhes burocráticos. Inclusive, esses dois jogadores foram confirmados pelo diretor financeiro da gestão Augusto Melo, do Corinthians, o Rosalá Santoro. Ele concedeu uma entrevista ao Bola Rolando, do Band Esportes, e confirmou que esses jogadores estão chegando para compor o elenco. Ele até não tinha falado no Pedro Henrique, né, mas é mais um acréscimo que o Corinthians tem, né, nessa reta final aí do prazo que precisa para inscrever jogadores. Então, está fechando o grupo realmente. Acho que falta um zagueiro ainda e o Corinthians está correndo essa semana para contratar e anunciar mais um defensor, mas o Pedro Henrique achei uma tacada de mestre. E o Coronado e o Mateuzinho foram confirmados nessa entrevista pelo Rosalá Santoro. E ele falou, inclusive, da folha de pagamento. A folha de pagamento da gestão do Ilho era na casa de 22 milhões de reais. Aí você vê que uma folha de pagamento nesse valor, terceira, quarta do Brasil, ela jamais poderia ser de um time que brigou para não ser rebaixado, né, gente? Pois bem, inicialmente o Rosalá Santoro falou que a ideia era enxugar a folha de pagamento, mas, claro, né, quando você investe no futebol, quando você faz reposições, trocas, né, e o Corinthians liberou muitos jogadores, mas precisava contratar, você não enxuga tanto assim. Até porque eles entenderam que 30% da receita de televisão é pela performance no campo. Então, dependendo de quanto o time vai bem no Campeonato Brasileiro, nas competições, você consegue melhorar a tua receita de direitos de televisão. Então você precisa investir no futebol. É uma conta meio, né, para você arrecadar. O futebol é simples, né? Para você arrecadar, para você ter mais receita, você precisa investir. E é claro que o Corinthians tem uma dificuldade financeira, tem uma dívida que só cresce, tem uma dívida de 1 bilhão e 600 milhões, né? Que o Rosalá até destrinchou. Ele sempre ouviu uma dívida de 900 milhões, mas os caras nunca colocavam a Arena, e tem que colocar a Arena, né? Que tem uma dívida aí de 700 milhões. Então você tem a dívida da Arena de 700 milhões, mais 500 milhões em impostos, mais 400 milhões em dívidas a curto prazo. 200 milhões são a curto prazo, né? E esse é o problema. Até a metade do ano, o Corinthians tem que quitar essas dívidas. E isso faz com que o clube tenha perdido muito crédito no mercado. Então, a ideia agora é fazer esse aporte, né, de 100 milhões que o clube está fazendo, muito pela grana da venda do Moscardo, para poder investir no futebol e recuperar ali na frente. É uma equação bem complicada, mas o clube vive do futebol, vive do resultado de campo. E para você ter resultado de campo, você tem que investir no seu elenco. É o que o Corinthians está fazendo. Muita gente está desconfiada, né? Poxa, liberamos vários jogadores acima dos 30 anos e estamos contratando outros acima dos 30 também. Acho que tem uma diferença de 31 até 33 anos e de 35 para cima. Acho que tem uma diferença hoje no nível físico que exige o futebol. E também, muitos jogadores estavam no encerramento de ciclo, né, que precisavam ir embora. Então, você mantendo a tua média de idade ali de 27, 28 anos, 26 anos e contratando um que outro mais experiente também eu acho importante, né? Você não pode fazer um time só com molecada ou só com jovens. Nesse sentido, o Igor Coronado, de 31 anos, está chegando e o Rosalá Santoro, nessa entrevista, confirmou que o custo dele mensal será em torno ou perto de, pasmem, 2 milhões de reais. Isso envolve salário, mas direito de imagem e luvas. Porque o que acontece? Como ele vem de graça, ele vem liberado, ele vem com um contrato rescindido e assim, teoricamente abriu mão, né, de um certo valor, o Corinthians compõe o salário dele com essas luvas diluídas, né? A gente está falando de um pouco mais de 7 milhões de euros em 2 anos de contrato. Isso dá quase 40 milhões de reais, você divide em 24 meses, dá uma média aí de entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais compondo salários e luvas. Isso é que o Coronado vai receber por mês no Corinthians. É um investimento considerável. Assim, o Coronado não tem um destaque, e tá aqui um cara que está apoiando a vinda dele, porque acho que ele é bom jogador, vai agregar tecnicamente, acho que vai corresponder. E não cabe a mim discutir aqui a finança do clube. Quem tem que discutir as finanças do clube, quem tem que discutir isso é o diretor financeiro, ele tem que ver onde aperta o sapato. Agora, por um jogador que assim, até pouco tempo era desconhecido do grande público, e ainda é, né? Porque ele nunca atuou no Brasil e atuou só em outros mercados, apesar da qualidade técnica dele, apesar da concorrência, que quando ele ficou livre, todo mundo queria, né? Botafogo, Flamengo, e o Corinthians conseguiu essa preferência pelo empresário, Rafa Brandino, que é corintiano, que está ajudando muito no processo, e do próprio Igor, que queria jogar no Corinthians, mas quase 2 milhões de reais, esse cara vai ter que jogar muita bola. Infelizmente, essas questões vazam,
E isso joga uma pressão no jogador, né? Porque ele vai ter que corresponder dentro de campo todo esse investimento que está sendo feito nele. Mas o Rosalá Santoro confirmou, que a gente já tinha trazido aqui, o Coronado é jogador do Corinthians, está chegando no final da semana, inclusive ele revelou até o salário dele, né? E o Mateuzinho está nesse bolo aí também, agora mais o Pedro Henrique, vai fechar e totalizar uma folha de pagamento na casa de 20 milhões de reais. O que vocês acharam de tudo isso? Estão gostando desses movimentos do Corinthians? Pedro Henrique, Coronado, Mateuzinho, falta um zagueiro, falta mais quem? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, tem novidades toda hora aqui, você tá ligado, né? A gente tá chegando aí a 950 mil, será? Inscritos? Poxa, conto muito com você. Até a próxima, viu? Tchau. Corinthians!